Olá meninas! Pois é, mais um vídeo e desta vez com um cenário um bocadinho diferente, porque eu hoje venho falar-vos de extensão de pestanas. Pois é, como vocês sabem, e se vocês costumam ler o blog, sabem que eu tenho extensão de pestanas e é uma das coisas que mais me perguntam e que me pedem para falar é sobre elas. E por isso mesmo hoje decidi mudar aqui um bocadinho o cenário, como também não vos vou mostrar como é que se aplica, ou não é nenhum tutorial no fundo, portanto acabei por escolher um cenário diferente. Do que é que eu vos vou falar hoje no vídeo? Vou falar-vos não só do que é que são a extensão de pestanas, no que é que elas consistem, onde é que eu os aplico, qual é que é o tamanho das minhas, etc. E também desvendar alguns mitos que podem surgir e que costumam surgir, algumas questões relacionadas com a extensão de pestanas. Em primeiro lugar, quero só dizer-vos que todas estas informações foram passadas e também requeriram e também tiveram muita pesquisa por trás, portanto são informações sobre a extensão de pestanas de profissionais e de pessoas qualificadas para o efeito. Pestanas, eu confesso que já tinha feito uma vez, não fiz com a Bonadea da primeira vez, fiz num cabeleireiro e não gostei muito da experiência porque as pestanas ficavam muito a direito e não eram pestanas de seda, ou seja, quando as nossas pestanas começam a crescer, elas acabavam por picar e acabava por ser muito desagradável. No que é que consiste a extensão de pestanas? A extensão de pestanas são, no fundo, pestanas de seda que são colocadas uma a uma nas nossas pestanas naturais, ou seja, quase como se fosse uma extensão de cabelo, mas nas pestanas. Portanto, é algo que é super fácil e que conseguem um resultado super bonito se for feito num sítio como deve ser. Depois de ter experimentado essa primeira vez, decidi arriscar e fazer mais tarde, acho que foi um ano e meio depois, fazer na Bonadea, que tinha descoberto na internet. E a partir daí eu não quero mesmo outra coisa, porque ela para mim é das melhores profissionais que existe. As extensões de pestanas, neste caso na Bonadea, vocês podem escolher vários tipos de olhar e cada olhar tem um determinado número de pestanas. O meu é o olhar natural, o formato, mas com a quantidade de pestanas do olhar glamour, que é uma das coisas que vocês podem escolher na Bonadea, que é, imagina que querem muitas pestanas, mas com um formato mais natural. Ela mete-vos um olhar mais natural, mas com muita quantidade ou com menos, consoante aquilo que vocês gostarem. Neste caso, eu tenho cerca de 80 a 100 pestanas por olho, que é a quantidade do olhar glamour, mas num formato natural. Espero que isto não tenha ficado muito confuso, mas depois deixo-vos o link para o álbum de fotografias da Bonadea para vocês perceberem mais ou menos o que é que eu quero dizer com isto. Vocês com a extensão de pestanas têm que ter alguns cuidados. E esses cuidados passam muito por... estão relacionados com os produtos que nós usamos no dia-a-dia, por exemplo. Podem sim usar sombras, podem usar maquilhagem nos olhos, não podem só... a única coisa que vocês não podem usar é a máscara de pestanas, porque também não precisam, e também não podem usar um desmaquilhante que contenha óleo. O que eu costumo usar até para a zona dos olhos é o da Vichy, que não tem óleos, portanto acaba por ser uma ótima opção para quem tem extensão de pestanas e gosta de usar um olho esfumado de vez em quando, e com a extensão fica super bonito. O que é que faz a extensão de pestanas? Bem, a extensão de pestanas é ótimo para quem não tem as pestanas muito compridas, que é o meu caso, apesar de ter muitas, ou seja, ter um grande volume de pestanas, elas não são muito compridas. Então o que elas fazem? Acabam por abrir o olhar e atrair a atenção para os nossos olhos, porque dão um efeito assim bastante dramático e acaba por ser super prático, mesmo no dia-a-dia. Não precisamos usar maquilhagem nos olhos, eu pelo menos quase nunca uso, precisamente por causa disso, porque tenho a extensão de pestanas, então quase que é acordar, lavar a cara, meter o creme e ir embora. É super prático e os únicos cuidados que vocês têm que ter, ou neste caso que eu faço, é a manutenção das pestanas, que é de 3 em 3 semanas. Na Bonadea vocês depois podem consultar os preços todos, cada tipo de olhar tem um preço, não é? Associado à aplicação, e depois tem também o preço associado à manutenção, de 3 em 3, 4 em 4, depende também de quanto tempo é que as pestanas aguentam convosco. Podem mergulhar à vontade, podem fazer a vossa vida normal, o dia-a-dia normal,
apenas os únicos cuidados que vocês têm que ter nas primeiras 24 horas é evitar molhar a zona dos olhos para que a cola fique bem seca. E pronto, de resto é só a questão do desmaquilhante e da máscara de pestanas que não podemos usar, mas também não é preciso. Neste caso, eu hoje já estou com 3 semanas de pestanas, ou seja, já preciso ir à manutenção, que vou hoje à tarde. E sem dúvida que é uma das coisas muito mais práticas mesmo no dia a dia, porque nós por vezes não temos tempo, então acaba por ser muito mais fácil e facilita-nos muito o trabalho. Depois, em termos de perguntas que vocês me costumam fazer e que estão associadas aos mitos, vamos desvendar, e eu tenho aqui o meu iPad onde tenho alguns dos mitos apontados e algumas das dúvidas que surgem sobre a extensão de pestanas. Então vamos lá. O mito número 1 é que as nossas pestanas naturais vão cair. Pois é, as nossas pestanas naturais vão cair sim, mas não é devido à extensão de pestanas, é exclusivamente porque as nossas pestanas caem simplesmente, independentemente de termos extensão de pestanas ou não. O que é que acontece? Tal como o nosso cabelo, as pestanas têm um ciclo, portanto, nascem, crescem e acabam por cair. E quando as nossas pestanas caem, a extensão de pestanas que está colada à nossa acaba por cair também, portanto, acaba por ser um processo natural e, ou seja, nós acabamos por ficar depenadas, digamos assim, de pestanas, porque as nossas pestanas naturais caem, mas não vamos ficar com menos pestanas, simplesmente as nossas pestanas vão cair e como a pestana postiça, neste caso, estava colada à nossa pestana normal, cai também, portanto, é um ciclo super normal. E isto acontece principalmente se forem feitos nos sítios adequados e em sítios com formação e qualificados para o efeito, porque acontece, por exemplo, já falei várias vezes com a Bruna, acontece em chegarem lá imensas raparigas que têm as pestanas completamente estragadas porque ou a cola não é de boa qualidade ou neste caso quem aplicou no sítio onde aplicaram não foi um sítio qualificado, portanto certifiquem-se de que os produtos e os locais onde vocês vão colocar a extensão de pestanas são sítios de confiança com profissionais qualificados para o efeito e com produtos de boa qualidade. Isto é muito, muito importante, tal como as unhas de gel ou tal como a extensão de cabelos, portanto a lógica é sempre a mesma e como nós não queremos estragar, neste caso, as nossas pestanas, certifiquem-se disto que é muito, muito importante. Depois, o mito número 2, as nossas pestanas naturais nunca mais vão voltar a crescer. Isto é totalmente mentira, porque eu até posso falar da minha experiência. Por exemplo, eu tenho extensão de pestanas há quase 3 anos, nunca fiz nenhum intervalo, porque também nunca senti necessidade disso. Eu de X em X tempo costumo fazer a remoção total das pestanas para se poder limpar algumas impurezas que possam aparecer. Ao retirar as pestanas normalmente até costumo ver e olhar-me ao espelho e vejo que estão lá todas as minhas pestanas e o que acabou por acontecer, que foi super engraçado, foi o meu corpo como defesa acabou por criar e por começaram a nascer uma linha de pestanas acima das minhas pestanas naturais, portanto acabei por ficar ainda com mais volume, como defesa do facto de estar uma pestana, um corpo estranho, neste caso a tapar o pós, que depois acaba por destapar porque a pestana cresce, o corpo acabou por fazer com que cresçam mais uma linha de pestanas por cima, portanto até foi uma coisa boa, não acontece a toda a gente, mas pronto, aconteceu comigo e é uma história que até gosto de contar para comprovar este mito. Mito 3. Depois de deixarmos de usar a extensão de pestanas, as nossas pestanas naturais vão ser mais finas e mais fracas. É assim, isto depende, lá está, dos produtos que são usados. As pestanas, vocês se retirarem a extensão de pestanas, o que vocês vão sentir é que parece que não as têm. Porquê? Porque é um impacto gigante entre terem 11 ou 12 cm de pestanas ou terem as vossas pestanas naturais. Portanto, claro que vão sentir diferença, vai parecer sempre quase que não têm pestanas ou que ficaram sem pestanas. Porquê? Porque a extensão de pestanas cria um efeito muito maior e dá uma ilusão muito maior às vossas pestanas naturais. E claro que vocês nem sempre conseguem o mesmo efeito com uma máscara de pestanas, apesar de já haver várias no mercado que conseguem um efeito brutal, nem sempre conseguem o mesmo efeito com as vossas pestanas. Mas na maior parte das vezes, claro que não, porque lá está, se a cola for de boa qualidade e se forem bem aplicadas,
as pestanas são aplicadas nas vossas pestanas naturais, então acabam por cair naturalmente consoante o vosso ciclo de crescimento do pelo. Mito 4. A aplicação de pestanas é dolorosa. Eu, na altura, confesso que quando vi este mito até fiquei um bocadinho, não sei, curiosa porque é que haveria de ser doloroso ou não. Não é nada doloroso, até acontece por vezes adormecerem na cama, neste caso na marquesa. É super simples, é como se fosse quase uma aplicação de pestanas postiças, mas neste caso é uma a uma. Apenas molham numa cola específica e própria para o efeito e colam nas nossas pestanas. Acaba por ser bastante relaxante. E eu confesso que até não deixo a Bruna relaxar muito porque eu estou sempre a falar e então acaba por ser uma coisa mais divertida porque acabamos sempre por falar imenso e de trocar opiniões e contar as novidades, etc. Mito 5. A aplicação demora horas. Normalmente a aplicação das pestanas dura entre 45 minutos a 1 hora, tal como a manutenção, portanto não demora assim tanto. É sempre 1 hora de 3 em 3 semanas que nós tiramos para nós mesmas e que nos podemos dar este luxo de ter estas pestanas lindas e maravilhosas e que nos facilitam imenso o trabalho do dia a dia. Mito 6. Deve haver um período de descanso entre aplicações. Isto depende muito de cada uma de nós. Por exemplo, eu já vi que me dou bastante bem com este tipo de pestanas e com esta cola, portanto não tive alergias, não tive reações, nada disso, portanto não houve nada, não houve nenhum sinal que me desse a entender que deveria descansar. E se isso acontecesse, normalmente os profissionais que nos aplicam as pestanas dizem, olha, se calhar agora é melhor dar um intervalo de descanso entre as aplicações porque as pestanas podem estar a precisar, etc. Mas não, neste caso não me aconteceu. É algo que, lá está, depende sempre do sítio onde vocês forem fazer, porque depende muito da cola, porque neste caso é o que vai afetar o químico, no fundo, que vai estar mais em contacto com o nosso corpo, neste caso, e se a cola não for de boa qualidade, claro que pode causar alergias, irritações, portanto é mesmo importante que se certifiquem do sítio onde vocês vão fazer, é um sítio de confiança. Como é que vocês podem verificar se é um sítio de confiança ou não? Através de, por exemplo, amigas ou procurarem na internet, costumam haver bastantes testemunhos sobre os sítios onde fazem aplicações de extensões pestanas. Portanto, certifiquem-se mais ou menos através de vários testemunhos e de opiniões de que são sítios de confiança, com materiais como deve ser, com profissionais qualificados. Porque de resto é super prático, há quem me siga no blog desde sempre e que me tem acompanhado antes sem extensão de pestanas e agora com extensão de pestanas e estão-me sempre a perguntar onde é que eu faço, qual é que é o meu tipo de olhar, ou se as pestanas voltam a crescer normal. Sim, é tudo muito seguro, aliás, se não fosse eu também não o faria e pronto, e sem dúvida que também vos estou a dar a minha opinião sincera, a minha opinião como, neste caso, cliente de extensão de pestanas e também o facto de ter a oportunidade de conseguir falar convosco e transmitir-vos desvendar alguns mitos que possam surgir sobre a extensão de pestanas, porque é um método novo, um tratamento, não um tratamento, mas um serviço de beleza também que está cada vez mais a entrar no mercado e então acaba por ser algo que suscita muita curiosidade e como vocês podem ver há vários trabalhos que ficam lindos de morrer, portanto se vocês querem experimentar é uma ótima opção e pronto. Tem também ainda outra técnica, neste caso também na Bonadea, que é o LVL, e o que elas fazem no fundo é quase uma permanente de pestanas. E esta permanente de pestanas é boa para quem tem pestanas longas e quer quase que como ficar com elas, no fundo não ter que aplicar máscara todos os dias ou ficar com elas mais curvas, mais alongadas. O LVL significa o alongamento, o volume e levantamento, exatamente. Alongamento, volume e levantamento. E neste caso é mesmo isso que vai fazer o tratamento. É um tratamento também que é dos poucos sítios onde se faz é na Bonadea e já vi resultados e as pestanas ficam lindas. Eu se não tivesse as pestanas tão curtinhas até experimentava
mas pronto, como as tenho pequeninas, acabo por fazer a extensão de pestanas porque o efeito vai resultar muito melhor. Neste caso da permanente pestanas, o que é feito é uma espécie de uma aplicação de um silicone à volta das nossas pestanas que acabam por engrossá-las, criar mais volume e então também curvá-las e abrir o olhar. Se vocês quiserem fazer, experimentem, vale mesmo a pena porque o efeito é brutal, é super prático. Mesmo durante o verão, com praia, piscina, etc. Podem fazer tudo à vontade, normalmente, e não têm que se preocupar, estão sempre com um aspecto lindo e maravilhoso que acabaram parece que estiveram horas a tratar as vossas pestanas e na verdade não. Portanto, aconselho. A minha mãe, até a minha avó também já se rendeu, portanto, acaba por ser também um pouco para todas as idades e tem a vantagem de conseguirem escolher a quantidade que querem colocar, o tamanho, etc. Portanto, o tipo de olhar adapta-se também muito ao vosso tipo de olho. Também vos dão algumas indicações do que é que fica melhor, o que é que não fica, se querem algo mais discreto ou algo mais tcharam. Portanto, pronto. Acho que respondi a tudo, espero que não tenha sido muito confuso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal para estarem atentas a mais vídeos. E pronto, um beijinho e obrigada!